Eu sou a professora Clarissa e hoje vou te ensinar a fazer geleia de maracujá. Esse é mais um curso fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás. Antes de começarmos, alguns detalhes devem ser observados. Primeiro, o seu ambiente. Pode ser aí na sua cozinha, assim como eu estou na minha. A vestimenta adequada, sem adornos, como brincos, pulseiras, anéis, colares, touca e um jaleco. O objetivo desse curso é fazer com que você, agricultor, possa utilizar aquelas frutas que não têm valor comercial quando a venda é in natura. Ao invés de deixá-las lá no campo apodrecendo, use-as para fazer deliciosos doces como esse nosso, geleia de maracujá. Vamos aos ingredientes? 500 ml de suco de maracujá, 300 gramas de açúcar ou uma xícara de chá, divididos em 3 partes iguais, 10 gramas de pectina cítrica ATM ou uma colher de sopa, refratômetro, balança doméstica, copo medidor, embalagens de vidro de 200 gramas e, se for comercializar, etiquetas. Em particular, toda formulação com maracujá não vai ácido cítrico. E a química de todos esses ingredientes e a importância de cada um deles, eu vou te contar em uma historinha. Vamos a ela? A água presente no suco é muito amiga do açúcar. Porém, quem quer entrar nessa ligação e nessa amizade é a pectina. E ela vai ter um plano. O que vai acontecer? Quando nós colocamos a primeira parte do açúcar no suco, toda ela se liga à água. Quando nós colocamos a segunda parte misturada com a pectina, a água vai tão sedenta abraçar a amiga açúcar que não vê a pectina e abraça também a pectina. E aí logo chega a última parte do açúcar. Então a água fica abraçada com o açúcar e a pectina sem perceber essa pectina no meio. E aí tudo vai formar o gel de pectina, que é aquela geleia que a gente vai ver daqui a pouco. Só que com o passar do tempo, essa estrutura, essa amizade pode não rolar muito bem. E aí quem entra? O nosso quarto personagem, que é o ácido cítrico. A função dele é criar a paz entre a união da água, que está no suco, do açúcar e da pectina, que foi introduzida nessa amizade. Com isso, nós temos uma geleia, um doce em massa ou um doce em pasta de qualidade. Antes de iniciarmos qualquer processo, nós não podemos esquecer da higienização dos nossos utensílios, equipamentos, tudo que iremos utilizar para fazer a geleia de maracujá. Devemos lavar com detergente neutro, primeiramente, e depois colocar numa solução de hipoclorito de sódio 10%. A lavagem e a imersão dos utensílios em solução de hipoclorito a gente chama de higienização. Então, a higienização, ela compreende 2 etapas, lavagem e sanitização. Todos os utensílios devem ser sanitizados. A solução 200 ppm, como você deve preparar e aonde encontrar, está lá na nossa apostila no site. Aqui eles devem ficar mergulhados de 20 a 30 minutos. Após a higienização dos equipamentos, vamos higienizar a fruta. Vamos lavar com um detergente neutro, lembrando que a buchinha utilizada deve ser exclusiva para a fruta. Enxaguar muito bem e em seguida colocar na solução sanitizante 200 ppm se você não for utilizar as cascas. Se for uma fruta como o morango, por exemplo, você mergulha numa solução de 200 ppm por 5 minutos e em seguida coloca numa solução de 100 ppm mais 15 minutos. No caso do maracujá, como eu vou utilizar a parte interna, eu vou colocar numa solução de 200 ppm. Passados 30 minutos de sanitização, vamos cortar o maracujá e
colocar para triturar. Então agora nós vamos triturar a polpa do maracujá. Após trituração, nós vamos filtrar, coar numa peneira como essa, igual você tem em casa. E assim nós iremos obter o suco do maracujá para a fabricação da nossa geleia. Após a obtenção do suco de maracujá, nós vamos colocar na panela e acrescentar aquela primeira parte do açúcar. Lembra que a gente dividiu em 3 partes iguais? Vamos colocar então a primeira parte do açúcar. Esse açúcar, assim como a gente comentou lá na historinha, ele é amicíssimo da água que está no suco. E ele vai então se ligar juntamente com o seu melhor amigo, que é a água. Nós vamos misturar até você não sentir mais os cristalzinhos de açúcar. Então, depois de misturar muito bem, nós vamos medir o teor de sólidos solúveis. O que são esses sólidos solúveis? É todo o açúcar e ácido presente aqui nesse suco. Esse teor de sólidos solúveis será medido num equipamento chamado refratômetro. Ele precisa medir entre 18 e 20 Grau-Brix. Vamos fazer nossa medição? Bom, fizemos a primeira medida e ficou com 27 Grau-Brix. Precisamos entre 18 e 20. Então, adicionamos água. Qual a quantidade de água? A medida suficiente para o teor de sólidos solúveis ficar entre 18 e 20. Após esse processo, nós iremos acender o fogo. Vamos mexer até começar a ferver. Quando ferver, a gente vai jogar a segunda parte do açúcar misturada muito bem com a pectina. Assim que levantar a fervura, então, nós vamos jogar a segunda parte que já foi misturada com a pectina. Devagar. Nesse processo, a gente tem a intrusa, que é a pectina. O açúcar está querendo se ligar com a melhor amiga dele, que é a água. Mas a pectina está junto. Então, vai acabar ligando a pectina, a água e o açúcar. E vai começar a formar uma rede de gel. Não pode parar de mexer e vamos esperar ferver novamente para jogar a terceira parte do açúcar. Levantou fervura novamente, vamos jogar a terceira parte do açúcar, sempre mexendo. Aqui, vocês vão lembrar da historinha, o açúcar quer se ligar na água, mas a pectina está ali presente, então essa pectina vai ficar no meio do abraço entre a água e o açúcar. Vamos deixar esse processo até 60 Grau-Brix. Aqui a gente pode fazer 3 produtos, o que vai diferenciar é o teor de sólidos solúveis final. Se você quer fazer um doce em pasta ou doce de colher de maracujá, você vai até 55 Grau-Brix. Se você quer fazer um doce em massa ou de corte, você vai até 78 Grau-Brix. Mas como a gente está fazendo geleia, nós vamos até 60, 62 Grau-Brix. Aqui a gente não está colocando ácido. Por quê?
porque o maracujá já tem muito ácido presente na sua polpa. E o ácido, como a gente viu na historinha, ele é aquele personagem da paz. É ele que vai segurar a ligação entre a pectina, a água e o açúcar. De tempos em tempos, nós vamos pegar um pouquinho da mistura, esfriar e fazer a medida no refratômetro. Sempre com a solução fria. O gel já se começa a se formar. Chegamos no teor de sólidos solúveis, 62 graus Brix. Vamos desligar o fogo e envasar. Chamo a atenção para um detalhe. O vidro, assim como todos os outros utensílios, foi lavado e sanitizado na solução de hipoclorito 200 ppm. Só que ele está seco. Ele não pode estar molhado ou úmido, porque senão a nossa geleia não vai durar até um ano. Então, eu sugiro vocês que todo esse processo de higienização dos vidros sejam feitos num dia anterior, para que eles estejam secos. Lavou, higienizou, deixa secando de cabeça para baixo. O potinho deve ser enchido até o pescoço. Vamos fechar muito bem e esfriar para que a gente forme o vácuo. Vamos lá? Para a formação do vácuo, nós precisamos resfriar rapidamente. Contudo, como nós estamos trabalhando com vidro, se nós colocarmos essa embalagem na água gelada, vai estourar. Então, o que nós vamos fazer? Colocar numa água morna, onde a gente aguente a nossa mão, deixar ali uns 30 minutos e aí sim, depois nós vamos tirar e colocar numa água fria. Essa água fria pode até ser colocada gelo. O vidro, ele não aguenta uma diferença de temperatura superior a 40 graus, por isso que a gente precisa de uma água morna. Então, a geleia saiu do fogo 90 a 95 graus Celsius, colocamos numa água morna e aí sim, dessa água morna a gente leva para uma água fria com gelo. Vamos esperar 30 minutos e aí a gente passa para outra água. Passados 30 minutos, vamos tirar da água morna e colocar na água gelada. E aqui vamos esperar o tempo necessário para resfriar o produto. Assim, a gente garante o vácuo na embalagem. A próxima etapa é a etiquetagem. Após o doce frio, a gente vai enxugar o vidro e etiquetar. Essa é uma etapa importante se você for comercializar. Então, precisamos da logo, do nome do produto, das informações nutricionais, do peso, da data de fabricação, da data de validade e do endereço aonde foi processado esse doce. Quero chamar a atenção aqui para uns detalhes. Para que essa geleia dure um ano sem conservante, é necessário que você fique atento à higiene do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos, da vestimenta e seguir bonitinho o processamento da geleia de maracujá. Não esqueça da nossa historinha. Com isso, esse foi mais um curso, fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás.